Deus abençoe meus irmãos. Estou aqui mais uma vez com o nosso amado irmão Benício Batista e eu quero conversar com o senhor, irmão Benício, sobre um assunto muito salutar. Quando Davi corta a orla do manto de Saul, Davi teve uma oportunidade tão grande aqui, irmão Benício, de ter matado a Saul e já sair dali rei. Agora, já pensou se ele tivesse matado Saul e já saído ali rei, aclamado rei? Quando ele chegasse lá na frente, ele ia olhar para trás, ele ia ver que tinha uma mancha no ministério dele, porque ele não tinha esperado, ele tinha precipitado. Ele tinha subido naquele posto, mas derramando sangue. E muitas vezes, irmão Benício, isso se aplica para nós, os auxiliares. Às vezes a pessoa mata o nome do pastor, falando mal dele para os irmãos, fazendo grupinhos, dividindo igreja. Que autenticidade tem, que vindicação tem um auxiliar que fala mal do pastor, divide a igreja, joga as pessoas contra ele e sai. Para mim, um homem desse nunca é um homem chamado e vindicado por Deus, porque ele matou, lá atrás ele matou o nome do pastor, ele reuniu o grupo, falou mal do pastor, dividiu a igreja, e que Davi, se Davi tivesse feito isso aqui, ele olharia para trás, ele não teria uma boa consciência naquilo, que ele pesaria. Quer ver? Vamos ler aqui, irmãos. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. Você vê que Saul estava perseguindo a ele. Pela lógica, ele tinha todo o direito. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Já pensou, irmãos? Deus tinha colocado Saul na mão dele. Era a vez dele. Ele podia sair, matar Saul. Às vezes, Deus põe o pastor ali e o auxiliar sem sabedoria, a pessoa lasca a língua, mata, subindo, pisando no outro, subindo, matando o nome do outro. Coisa triste, né, irmão Benício? Sim, pastor Moisés. Saudação aos nossos irmãos. Esse tema, esses poucos minutos que nós vamos falar aqui, eu tenho certeza que tanto da parte do pastor, de todos que vão ouvir, da minha parte, nós vamos saber que nós vamos apenas mexer nele com uma parte milésima. É muito complexo, muito grande esse tema. Como que a gente deve lidar com o ungido do Senhor? A gente tem a grata satisfação de estar ao lado do ministério. Eu sou aqui uma pessoa que me disponho a ajudar o ministério e o pastor tem utilizado isso de alguma forma, mas é com bastante temor que eu faço isso e quero cada vez mais buscar de Deus aperfeiçoamento nessa posição. A gente vê aí na Escritura que Davi ali, naquele momento, ele tinha sido perseguido por Saul. Por várias vezes Saul atentou contra a vida dele, atirando lança
Davi se desviava, e Davi já tinha até sido ungido rei. O reino de Saul já tinha, podemos dizer, da parte espiritual caído. Mas Saul ainda era o rei diante daquele povo. E Davi teve aquela oportunidade ali. Quantas vezes a pessoa tem essa oportunidade? Mas se Jesus Cristo estiver no coração dessa pessoa, se um dia você tirou uma pequena fatia do manto de ungido do Senhor, seu coração vai doer. Eu creio que durante esse curso de estar ao lado do ministério, às vezes eu até já mexi no manto do pastor, do ungido do Senhor. Mas isso dói no meu coração. Então, o que acontece? Isso são as falhas humanas que Davi teve ali. Mas eu creio que isso não pode ser progressivo. Isso aconteceu com Davi para nós fugir disso. Se tem um lugar que é perigoso, se a gente não estivesse, a gente não estaria segundo o propósito de Deus. Porque se Deus te comissionou para estar ao lado do ministério de um pastor, você não estará em paz se não estiver ali. Mas desde que você tenha essa comissão, respeite essa posição. E cada dia mais procure em Deus o aperfeiçoamento. E a gente sabe que Davi, ele teve o seu reinado depois próspero, um reinado de conquistas, mas ele não carregou na sua consciência essa mácula de um dia ter ferido o ungido do Senhor. Ele apenas fez aquela pequena coisa e o seu coração ainda doeu profundamente. Irmão Benício, uma coisa que eu admiro no senhor e em todas as pessoas que têm esse espírito, é você colocar a pessoa numa posição e depois você tirar aquela pessoa daquela posição, recuar ela e ela continuar no espírito bom, continuar a mesma pessoa. Uma das coisas que ficou marcada no senhor para mim foi isso, que pode colocar o senhor à frente de uma coisa, depois tirar o senhor da frente daquilo e que o senhor continua a mesma pessoa sem rebelar, sem mudar o semblante. E isso eu vejo uma grandeza muito grande. Isso traz confiança da gente com a pessoa, irmão. E eu acho que todas as pessoas que são lideradas e os que lideram também têm que ter esta maestria de Deus, porque Deus põe a gente no lugar que Ele deseja, mas Deus sempre tem que ter alguém para ter aquilo na frente, para administrar aquilo, porque o pastor, ele é o cabeça do rebanho, falando da igreja local, e às vezes ele é inspirado para fazer uma coisa aqui, tirar um com o outro lá, e a pessoa fica rebelde, porque tirou a pessoa daquela posição, acha que tem uma posição mais privilegiada e outra desprivilegiada. Diante de Deus não existe isso, irmão Benício. Outra coisa, irmão Benício, a pessoa que está ao lado de um pastor e fica flertando com outros ministérios, flertando com outros pastores. Isso também é uma coisa que desaprova, olha, terrivelmente a pessoa. Se a pessoa alguma vez ser alguma coisa, ela vai ter uma mancha ali. Você vê que Davi, se ele tivesse feito isso aqui, ele poderia olhar e falar assim, não, eu matei o ungido do Senhor. Mas Deus livrou ele disso. Não é verdade, irmão Benício? Sim, pastor Moisés, a gente no curso da vida natural aqui, a gente tem esse privilégio, né, da parte espiritual, estar servindo ao lado de um pastor. Eu sempre tenho isso comigo. Eu tenho muitos outros pastores que sou amigo, mas eu não tenho de tratar com o ministério daquele pastor. Aquele pastor, para mim, eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas aquilo ali é uma pessoa física, é um CPF. Eu falo com ele, ele é meu amigo, a gente pode conviver, mas quando se trata do espiritual, eu não tenho que saber o que ele diz a respeito de alguma coisa. Se eu tiver de me aconselhar, eu vou me aconselhar com o senhor, pastor Moisés, e espero que Deus me dê a graça de estar ao lado do Senhor durante todo o curso da minha vida. Se Deus me permitir isso, que eu vá antes
e que eu não preciso ter outro pastor. Mas se um dia acontecer de eu ter um outro pastor, eu não vou ficar flertando, conforme o senhor disse aí, com o outro. Eu considero assim, muito respeito com todos. Conversar, conviver faz parte. Nessa vida a gente tem o companheirismo, o companheirismo. Mas se tratando de espiritual, eu tenho um pastor. Eu gosto daquela aplicação que o pastor Joaquim Gonçalves Silvas, nosso saudoso, amado pastor Joaquim, ele falava: se você tem um médico, você tem um médico. Se você tem 2 médicos, você tem meio médico. Se você tem 3 médicos, a qual você ouve, você não tem nenhum. Então eu trago isso também para o espiritual, pastor. Tudo que eu preciso, eu às vezes até falto nisso. Muitas coisas mais eu teria que ser mais aberto, aproximar mais do ministério. Mas eu creio que o curso da vida vai nos corrigindo nesse sentido. Então eu quero ter um pastor, porque a gente sabe que tem um Espírito Santo que está acima de todos nós. Não são 2. A doutrina trinitariana, ela não é uma doutrina verdadeira, ela é pagã. Então não tem que ter 2, não tem que ter 3, é 1. Suas conclusões finais, irmão, e um conselho às pessoas que sempre estão ao lado. Como esse tema ele é muito tremendo, muito grande, então nós que estamos ao lado, nós temos que ter isso como um privilégio. E a gente sabe que a gente vai nos adaptando e buscando a corrigir aquelas pequenas falhas, buscando corrigir aquele pequeno corte no manto do ungido do Senhor. Se você ainda não pode, na sua consciência, dizer: eu nunca toquei no manto do ungido do Senhor, dê graças a Deus e continue assim, e você será um vencedor. E se um dia houver uma comissão, Deus tratará naquilo no tempo certo. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha palavra. Irmão Branham fala que você mata uma pessoa matando o nome dela, né, irmão? Que os fariseus faziam tudo para jogar sombra sobre o Senhor Jesus Cristo, desprivilegiando a Ele diante das pessoas. E a gente corre esse risco de desprivilegiar diante das pessoas, não só o pastor, mas até os irmãos, os diáconos. Jogar sombra sobre um diácono, jogar sombra sobre o irmão. Um diácono na junta do diácono, ele não pode jogar sombra sobre outro diácono. Ele está matando o nome daquele diácono para outros. Nós fomos chamados para trabalhar lado a lado, defendermos uns aos outros, porque a vitória do Senhor é a minha. A vitória de todos nós é a nossa vitória. E que Deus abençoe os auxiliares, os diáconos, todos os irmãos, e que o Senhor possa nos coroar de bênçãos nesse dia. Amém.